está dando início ao nosso culto. É uma alegria estar hoje, né, com vocês. E hoje é uma alegria estar com a minha esposa aqui. Com o nosso filho ou filhinha, né, que está para vir, né? Eu convido a todos a ficar de pé para a gente estar lendo o Salmo 67. O Salmo 67 é uma bênção sacerdotal, né? Todos acharam? Salmo 67. Lembrando a todos para deixar o telefone no modo silencioso para que nada atrapalhe a comunhão e o culto dessa noite. Todos acharam? Salmo 67 diz assim: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te, ó povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guia as nações na terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, que a terra dê a sua colheita, e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Amém? Esse salmo é considerado um cântico de ação de graças, por mais uma boa colheita que o Senhor concedeu ao povo hebreu. E o versículo 1, ele ecoa e ele é baseado na bênção sacerdotal que está no livro de Números. E é bem parecida com o que o pastor ora no final do culto. O salmista clama por misericórdia, pois sabe da indignidade e infidelidade dos homens perante ao Senhor. Como Davi escreve: sou pecador desde que nasci. Sim, desde que concebeu minha mãe eu sou pecador, né? E é por meio do sacrifício de Cristo que Deus derrama sua misericórdia sobre nós, sobre nossas vidas, perdoando nossos pecados. E Deus nos abençoa para sermos bênção para o mundo todo. Que a luz de Cristo resplandeça sobre nós e sejamos verdadeiros imitadores de Cristo, para que todas as nações sejam alcançadas e conheçam o caminho e a salvação em Cristo Jesus. Amém? E como igreja, o pastor Jonas Madureira tem uma frase interessante para refletirmos: que a igreja local é um holofote. Ela não traz luz para si mesma, ela traz luz para aquilo que deve ser visto, que é o Evangelho. Que possamos apontar e iluminar para aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, Jesus Cristo, nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Estamos diante de Ti clamando por misericórdia, Pai. O Senhor sabe da nossa falência moral, sabe que nós somos indignos e infiéis. Paulo mesmo disse que nós éramos inimigos de Ti, Pai. Clamando por misericórdia, traga o coração contrito, quebrantado diante de Ti, que possamos estar buscando reconhecer a nossa pobreza espiritual, que possamos estar diante de Ti, reconhecendo que só o Senhor pode nos sustentar, que necessitamos da Tua graça, do Teu amor, da Tua salvação, Pai. Clamamos também que o Senhor possa nos abençoar para que sejamos bênção para esse mundo e que sejamos verdadeiros imitadores de Cristo, onde as nações possam ser alcançadas com o nosso testemunho, nosso falar, nosso pensar reflita totalmente a Cristo, ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Que o Senhor possa estar conduzindo nessa noite um culto agradável a Ti, fale aos nossos corações, que possamos sair daqui edificados, com mais
maior temor e tremor por Ti, que possamos estar fazendo a diferença nessa cidade, mostrando que nós apontamos nossas atitudes a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus que eu oro e clamo a Ti. Amém. Amém. Pode se assentar. Ok, vamos abrir a nossa Bíblia, livro de João, capítulo de número 6. João, capítulo 6, a partir do versículo 16 até o 21. Nós vamos estar lendo, né? Bom, hoje nós não vamos ter o louvor, na verdade eu ia tocar, mas como ontem tomei a segunda dose da vacina, aí acabou ficando toda essa parte dolorida, então não dá para mim levantar e forçar, né, para tocar, né? Por isso aí não tem como fazer isso hoje, né? Pedimos perdão aos amados, mas nós vamos prosseguir através da ministração da palavra de Deus, né? Então vamos lá, queridos, vamos ler esse texto aqui de João, capítulo 6, né, aqui falando o tema lá em cima, Jesus anda por sobre o mar, e esse é um texto que também tem no livro de Mateus, no capítulo 14, de 22 a 23, também no livro de Marcos, capítulo 6, de 45 a 52, né? Então nós vamos estar estudando esse texto, né? Obviamente que o tema que nós vamos estar tratando, né, no dia de hoje é tirando lições no sofrimento, né? Então nós vamos procurar estudar esse texto basicamente em cima do livro de Mateus, porque no livro de Mateus, no capítulo 14, a história é a mesma, mas tem muito mais detalhes, né, acerca daquilo que realmente está acontecendo, e é em cima dele que nós vamos estar estudando. Então aqui em João 6, eu só vou ler, e logo em seguida nós vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 14. Então João 6, do 16 a 21, fala assim: ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por um vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25, 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Aproximando-se do barco, ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temas. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Vamos abrir lá agora em Mateus 14, que é o texto que nós vamos estar estudando, contando a mesma história, mas de uma forma mais aprofundada, né? Então eu convido a você a abrir Mateus 14, a partir do versículo 22 até o versículo de número 33, em cima desse texto que nós vamos estudar nesta noite. Ok? Vamos orar ao Senhor e vamos pedir, né, para que Deus possa ministrar essa palavra ao nosso coração e que nós possamos tirar lições acerca, né, do sofrimento, né? Na verdade, sofrimento é uma coisa que ninguém deseja, ninguém quer, ninguém gosta de sofrer, mas é importante que a gente entenda que na nossa caminhada como cristão, sofrimento faz parte da caminhada, né? E a gente precisa realmente ter isso na nossa consciência, senão a gente vai ficar, obviamente, frustrado com Deus. Inclusive, infelizmente, existem muitas linhas teológicas, principalmente da linha da teologia da prosperidade, que acredita que o sofrimento ele não faz parte da vida do cristão. Na verdade, o sofrimento é do diabo, e é o diabo que traz isso, né? Mas a gente vai observar dentro do contexto que não é bem assim, né? Existe, obviamente, sofrimentos que é causado, se de fato, por Satanás, pelos demônios, mas nem todo sofrimento tem como causa Satanás e os demônios, e é por isso que a gente precisa realmente entender, compreender de como lidar, né, no sofrimento, né, como a gente pode superar esse momento, essa fase. Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir a Tua bênção, a Tua graça, Pai, sobre as nossas vidas, e clamamos ao Senhor, para que o Senhor possa realmente nos ensinar coisas preciosas, a partir desse texto, Pai, de Mateus, capítulo 14, e que o Senhor possa realmente nos ensinar, Pai, possa realmente mostrar a cada um de nós como nós devemos superar e passar, Pai, pelos sofrimentos. Por isso, ministra
abençoa, opera, mova, haja nesse sentido, para a honra e glória do teu santo nome que eu clamo e peço a ti. Em nome de Jesus, amém. Veja então aí, Mateus capítulo 14, versículo de número 22. Presta bem atenção aqui, porque isso aqui é muito interessante, né? Veja o que fala. Logo a seguir, compeliu Jesus. Quem que está aí orientando os discípulos? Jesus, certo? Então Jesus está orientando os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Ou seja, ele está orientando então para os discípulos ir à frente, né? É para eles passarem para lá, para outra margem, né, do mar. E a gente vê claramente que Jesus continua no local, dispersando a multidão, e obviamente que Jesus depois iria ao encontro deles, né? E é muito interessante aqui que a gente vai perceber que é justamente na obediência dos discípulos que o sofrimento veio. Porque você vai começar a observar exatamente isso, né? Que justamente na obediência àquilo que Jesus está falando, o sofrimento veio sobre a vida deles. E aí, isso é uma coisa assim, difícil de entender, porque nós compreendemos assim que na desobediência o sofrimento virá. Por exemplo, caso de Jonas. Deus fala ele para Nínive, ele fala que não vai rumo a Tarso, e aí a gente vê que por causa disso levanta-se, né, uma tempestade, a tal ponto, né, que as pessoas que estão dentro do barco, eles lançam sorte para ver de quem que é a culpa, porque eles entendiam de que realmente alguém devia estar sendo culpado por todo aquele sofrimento, tragédia dentro do mar. E aí então tiram a sorte e cai sobre quem? Cai sobre Jonas. E é interessante que Jonas, ele tinha consciência disso, porque ao ser confrontado, ele mesmo fala assim, olha, faça o seguinte, realmente tudo está acontecendo pela minha causa, me lança no mar, né? E de fato, quando foi lançado no mar, cessou a tempestade. E aí você já conhece a história, né? Jonas vai para o fundo do mar, vem um grande peixe, alguns pensam que é baleia, mas não é baleia, né? Até porque baleia não tem como passar, né, o homem pela garganta da baleia, porque é muito pequeno, né? Por mais que seja um animal grande, às vezes de 30 a 33 metros, mas a garganta é isso aqui, então não passa. Então eles acreditam que como ele foi para o ventre do peixe, devia ser um peixe assim grande, que tinha uma boca grande, e que com certeza engoliu Jonas, e ele ficou lá dentro do ventre por 3 dias, e depois vai ser cuspido na areia, para depois voltar lá para Nínive para apregoar o arrependimento. Então veja, quando nós falamos de sofrimento na desobediência, isso aqui é fácil de entender, né? Muito fácil, né? Você começa a trilhar por caminhos que não são de Deus, e aí é óbvio, começa a realmente vir os resultados e as consequências das escolhas. É como fala em Gálatas 6:7, que aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher, né? Então, no sofrimento, na desobediência, isso é muito fácil de entender. Agora, o problema é sofrimento na obediência. Esse é o problema, né? Porque, veja, nós vamos ler aqui o texto, né? Vamos abrir aqui, ó, Salmos 73. Veja só que Asaf fala. Asaf era um homem de Deus, um salmista, e ele está questionando a Deus exatamente isso. Ele está fazendo uma comparação entre eles que servem a Deus e os ímpios que não servem. E ele se depara com a realidade que os ímpios prosperam, os ímpios avançam, enquanto que eles que temem a Deus estão lá passando por dificuldade. Então, essas ações assim faz a gente realmente assim questionar o porquê, né? Por que Deus permite que mesmo na obediência a gente acabe sofrendo? Então, preste bem atenção aí no Salmo de número 73. Eu queria que vocês analisassem para você observar exatamente isso, né? Veja só o que está falando aí, Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que desviasses os meus passos. Veja aí o problema, né? E aí no texto, aí dentro do tema aí do Salmo 73, está falando o problema da prosperidade, o quê? Dos maus, né? Então a gente tem muito disso. Mas como é que pode um negócio dele? Nós que servimos a Deus, parece que a gente vai capengando e aqueles que não servem estão lá prosperando, né?
Parece que tudo vai bem, tudo acontece. E para a gente que servimos a Deus não acontece essas coisas. E aí ele fala, ó, a tal ponto que ele quase se desvia. Versículo 2. 3. Pois eu invejava os arrogantes, né, ao ver a prosperidade dos perversos. Você está vendo? Né, que ele está questionando exatamente isso, né? Ele está vendo lá o perverso prosperando, avançando, e ele lá que servia a Deus, né, e temia a Deus, obedecia a Deus, não estava avançando, né? Então ele ficava questionando por que disso, né? E aí ele fala, para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e inédito, né? E aí fala, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge com o colar e as violências que o envolvem como um manto. Os olhos saltam-lhe de gordura, do coração brotam-lhe que? Fantasia. E aí, vê lá agora nesse texto aqui de 23 a 28, você vai perceber que uma coisa bem interessante, né? Aliás, por enquanto ainda não. Vamos abrir agora outro texto de Abacuque, porque Abacuque também questiona exatamente essa ação. Por que Deus estava permitindo tudo aquilo acontecer com o seu povo? Por que Deus não agia? Por que Deus não intervia, né, sobre a situação deles? E é óbvio, né? Eles estão buscando a Deus, eles temem a Deus, eles servem a Deus, mas mesmo assim a coisa parecia meio complicada para o lado deles. Então veja, Abacuque 1 fala, sentença revelada ao profeta Abacuque, até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás? Por que me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contenda e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a injustiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é o quê? Torcida. Então ele também não está compreendendo, né? Por que ele, como profeta de Deus, seu povo, que está ali, que teme a Deus, que segue a Deus, está passando por toda essa circunstância? Por que Deus não intervém? Por que Deus não age? Né? Por que Deus permite que essas coisas estejam acontecendo? Então é muito difícil para nós entendermos isso. É bem complicado para o cristão passar por circunstância onde na obediência vem o sofrimento, né? Então por isso que nós precisamos prestar bem atenção dentro desse texto, porque é exatamente isso que está acontecendo. Volta lá agora para o livro de Mateus, né, no capítulo 14, e veja aí, então, né, vamos ver o que o Senhor vai trabalhar agora, né? A partir então do 22, ele manda então os discípulos ir para o outro lado. Na obediência dos discípulos, aí vem literalmente a questão dos sofrimentos, né? E aí a gente vê claramente o que vai estar acontecendo com a vida dos discípulos, né? Então, essa é algo que nós precisamos parar para pensar e analisar o porquê que isso está acontecendo. Por que mesmo quando nós estamos em obediência a Deus, nós sofremos? Ou passamos por lutas, ou passamos por dificuldade, parece que a coisa não anda, parece que a coisa não prospera, assim como Asaf está sentindo, assim como Abacuque também está sentindo, né? Por quê? Por que disso, né? E aí vamos ver aqui então essa questão do sofrimento na desobediência. Nós já falamos Jonas como um grande exemplo disso, e aí a gente precisa entender então por que então, né, que Deus ele realmente permite que essas coisas aconteçam. Número 1, né, uma das coisas que nós precisamos entender do sofrimento na obediência é entender que mesmo na desobediência, na obediência a Deus, Deus nunca nos desampara. Nunca, jamais. E isso é uma coisa que nós precisamos guardar no nosso coração. Às vezes nós temos uma tendência de imaginar Deus ausente nos problemas, né? Ou seja, quando as coisas estão ruins, na nossa cabeça fala, onde está Deus? Né? Por que Deus não faz nada? Por que Ele não age? Por que Ele não intervém? Então parece que Deus está ausente nos sofrimentos. Mas a Bíblia fala bem claro que não. Deus não está ausente. Ele está presente. O grande problema é que nós não conseguimos entender essa ação, né? Até porque quando nós vamos analisar no Velho Testamento,
você vai ver que existe lá, pegando o livro de Deuteronômios, isso é um princípio, desde o capítulo 28 até 30, ela está falando, bênção decorrente à obediência e maldição decorrente à desobediência. E ali vai trazer uma série de situações, né, que mostram claramente essas diferenças que existem quando você está na obediência e quando você está na desobediência. Mas uma das coisas que nós precisamos entender é exatamente isso. Independente do sofrimento do cristão, o cristão precisa entender, Deus nunca se ausenta. Deus, ele está sempre presente. É porque nós é que não conseguimos ver o Deus presente nessas horas, né? E o próprio texto que nós vamos ler vai tratar sobre isso. Eles estão na tempestade, mas quem está lá? Junto com eles, o próprio Cristo está lá. Jesus não está ausente, ele está presente, né? Mas ele quer ensinar algo, né, por meio disso. Outra coisa importante que nós aprendemos com relação ao sofrimento, que Deus, ele nunca prometeu de nos livrar dos sofrimentos. Nunca prometeu. Por exemplo, vamos ler aqui alguns textos. Hebreus 2:18, por exemplo. Olha só o que vai falar. Livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 18. Hebreus 2:18. Olha o que vai falar aqui. 2:18 fala assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ou seja, da mesma forma como Jesus sofreu, né, e passou por tentações, ele está falando que esse mesmo Deus que permite que essas coisas aconteçam, ele também é poderoso para quê? Para livrar, socorrer. Isso quer dizer, então, que o texto está mostrando claramente que nós não estamos isentos de sofrimento. Sofrimento faz parte. Olha que fala 1 Tessalonicenses 2,14. 1 de Tessalonicenses 2,14. Olha só o que vai falar. 2,14. Fala assim: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofrerão dos judeus. Então veja que aqui há um texto que deixa bem claro, o apóstolo Paulo fala que nós vamos passar por isso aqui, por sofrimentos, né? E o pior, é o próprio povo de Deus, o povo judeu, que é o povo escolhido por Deus, que vai fazer. Ele vai agir dessa forma, perseguindo, trazendo o que? Sofrimento, né? Aí continua, Filipenses 1:29, vamos ler. Olha que vai falar em Filipenses 1:29. Fala assim: porque vos foi concedida a graça, olha aqui, isso aqui, irmão, de padecerdes por Cristo. Você já imaginou? Como assim? Graça para padecer? Mas é isso aqui que Deus está falando. Deus nos dá graça para nós fazermos parte dos sofrimentos dele, né? Então, por isso que é muito importante, dentro desse contexto, nós fazemos essa análise. Porque ele fala, porque vós foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de credes nele. Tá vendo? Não é só exercer a fé nele, mas você precisa entender que o exercer a fé em Cristo vai levar você a sofrimento. E era assim mesmo que acontecia. Por isso que a gente fala que na igreja primitiva, a gente vai perceber claramente que você se tornar um cristão é você realmente declarar a sua sentença de morte. Você podia esperar que você seria perseguido por causa da causa de Cristo. As pessoas iam até você se tornaria inimigo delas. E havia então essa perseguição, essa luta, essa aflição, esse sofrimento todo acontecia na vida dos discípulos. 1 de Pedro 2:21, olha só o que fala. 1 de Pedro 2:21, fala assim, 2:21, portanto, para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o quê? Exemplo para seguir os seus passos. Em outras palavras, ele está falando, assim como Jesus sofreu por nós, ele está falando que nós também vamos sofrer por causa dele. Então o sofrimento faz parte
né, dessas lutas que nós passamos. Atos 3,18, olha o que fala. Livro de Atos, depois de João, 3,18. Olha que vai falar aí. 3,18. Todo mundo achou aí? Ok, vamos lá. Fala assim: mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia o que? De padecer. Né? Então Jesus ele é a referência, é o exemplo maior daquele que realmente sofreu, e ele está falando bem claro que por causa disso também nós também vamos sofrer. 2 Coríntios 11, 25, ele também vai falar aqui, ó. 2 Coríntios 11, 25. Olha o que fala o texto. 11, 25 fala assim: Paulo ele vai mostrar, né, claramente aqui o que ele passou por viver a vida e a fé cristã. E ele é o maior exemplo de uma pessoa assim que realmente passou por todo tipo de sofrimento que você imaginar. Porque ele vai falar aqui, ó. Então, 2 Coríntios 11, a partir, né, do versículo de número 24, aliás, 23, olha o que ele fala: são ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalho, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi do judeu uma quarentena de açoites menos uma. Isso aqui é bem interessante, né? Porque pela lei romana, quando uma pessoa ela sofria um açoite de 40 açoites seguidos, tinha que parar. Você não podia mais prosseguir. Mas o que eles faziam? Davam 39 e paravam. Isso quer dizer então que eles podem prosseguir depois. E assim fizeram por 5 vezes. Aí você já imagina, se uma vez já é uma coisa dolorosa, tomar 39 açoites, imagina você ficar 5 vezes tomando 39 açoites. Só para você ter dimensão, né, do que Paulo está falando. E aí ele continua. Ele fala aqui, ó, 25. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Eu nem sei o que é isso, né? Passar na voragem do mar. Deve ser uma coisa desesperadora, né? Você vê o mar lá tudo escuro, não tem nada, e você está lá, né? E aí fala, 26, em jornada muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, e frio e nudez. Além das coisas exteriores, o que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Então veja, além de Paulo sofrer também por causa das igrejas. Ele se preocupava com as igrejas, né? Então havia uma preocupação muito grande. Então veja que Deus no sofrimento, primeiro, Ele está conosco, nunca abandona. Segundo, Ele nunca prometeu de nos livrar, de nos isentar de sofrimento. Pelo contrário, Ele está sempre ministrando que isso vai fazer parte, né? E aí o outro, lembrando que agora a gente vai chegar ao ponto, todo sofrimento, ele tem um propósito maior. E isso que é exatamente o que vai acontecer, ó. Filipenses 3, de 11 a 13, olha só o que vai falar. Filipenses capítulo 3, veja só o que vai falar. De 11 a 13, fala assim: para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás fico e avançando para as que estão diante de mim. Então eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Ou melhor, isso aqui acho que não é esse texto não. Peraí. Perdão, não é esse aqui não. É o Hebreus 3, Hebreus não. Abacuque 3, 17 a 19, perdão. Não é esse texto não.
olha só que vai falar em Abacuque, a gente vai perceber claramente assim a mudança da posição de Abacuque com relação ao sofrimento. Perceba que no início ele não está entendendo por que vem aqueles sofrimentos todos sobre ele, mas agora, veja só o que ele vai falar, Abacuque 17 a 19. Ele fala, ainda que a figueira não floresça. Ou seja, a figueira está florescendo? Não. É possível florescer? Também não. É uma possibilidade. Aí ele fala, nem haja fruto na vida. Não está falando que tem. Está falando que não tem. O produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Então, quer dizer, o que ele está falando no 17? Que não mudou nada. A situação que ele fala do capítulo 1, capítulo 2, continua a mesma coisa. A única coisa que muda é a postura dele. Ele entende que tudo aquilo tem um propósito maior, não só na vida dele, mas na vida do povo. E que Deus não está permitindo aquilo por acaso. Por isso ele chega no final a ponto de dizer, todavia eu me alegro no Senhor. Lembra no início? Ele não se alegrava no Senhor por causa de mais, agora está se alegrando no Senhor. Exulto no Deus da minha o quê? Salvação. E ele continua, o Senhor Deus é minha fortaleza. E é o que nós estamos falando, Deus nunca disse que a gente vai ficar isento de sofrimento, mas Ele vai estar nos fortalecendo, nos ajudando para superar. Né? E faz os meus pés como os da corça, né? E me faz andar alternadamente, ou seja, andar firme. Então perceba que Abacuque, ele não mudou nada. A situação continua a mesma, o que muda é a postura dele com relação ao que eles estão passando. Ele começa o quê? A confiar em Deus. Ele começa a entender que Deus está com ele, né? Que Deus nunca o abandonou, nunca abandonou o povo, né? Que Deus realmente, Ele nunca disse que nós ficaremos isentos de problemas nesse sentido, sofrimento, e que através do sofrimento existe sempre um propósito maior, que às vezes é difícil entender, porque como eu já falei, ninguém está preparado para sofrer, ninguém quer sofrer, né? Então a gente não consegue encontrar propósito em sofrimento, é difícil. Se você, por exemplo, vê lá o próprio exemplo de Jó, olha quanto sofrimento ele passou, né? Quanta luta ele passou, veja em quantas áreas ele foi afetado, em todas as áreas que nós almejamos sucesso, a área da família, a área dos recursos financeiros, a área das amizades, a área da saúde, né? A área dos recursos, então enfim, todas as áreas a gente vê que ele foi afetado. Mas a gente percebe claramente que Jó, ele entendia. Por isso que ele era capaz de falar assim, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E aí ele chega no capítulo 42:2, ele deixa bem claro essa ação, quando ele fala, bem sei que tudo pode, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, ou seja, nada frustra o propósito de Deus. Não pensa você que as lutas, os problemas estão frustrando aquilo que Deus tem para a nossa vida, não frustra. Não frustra. E é isso que a gente tem que ter guardado no coração. Porque às vezes nessas horas a gente começa a achar que não existe um propósito em tudo isso. Mas a Bíblia fala que existe sim. Existe um propósito maior, né, em todas essas questões. E que a gente precisa compreender. Filipenses aqui não é o 3, não, é o 4, irmãos. Vamos lá? Agora que eu estou vendo aqui, é o 4. Por isso que está fora de contexto aí o versículo. Mas olha só o que vai falar. Filipenses capítulo 4, de 11 a 13. Olha o que Paulo fala com relação ao sofrimento. E é exatamente essa percepção que nós temos que ter. Ele fala assim, 4:11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi o quê? Viver contente, né? Em toda e qualquer situação. Esse aqui é o problema. Nós não aprendemos a viver contente em qualquer situação. Nós só aprendemos a viver contente quando tudo vai bem. Mas o que Paulo está falando, a maior dificuldade para o cristão é, será que nós realmente conseguimos, né, estar bem quando realmente todas as coisas estão indo ao contrário, né, de um jeito que a gente não quer? Esse é o problema. E Paulo deixa claro isso, ele fala, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente com toda e qualquer situação. Você está percebendo? Você está contente com toda e qualquer situação? E ele prossegue, tanto você está o quê?
humilhado. Não é isso que as pessoas reclamam? Eu fui humilhado. Né? Tanto aprendi, né, a estar humilhado, como também a ser honrado. Então ele vai jogando sempre os extremos. De tudo, em todas as circunstâncias, já tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí onde ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo está falando o quê? Que a vida com Deus, ele é ultra circunstancial. Não é porque eu estou bem, não é porque eu estou próspero, não é porque as coisas estão dando bem que agora sim eu fico contente com Deus. Paulo está falando, ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. É por isso que é interessante que Paulo está lá na prisão, e você sabe que uma pessoa quando ia para a prisão, primeiro ele era açoitado. Ele e Silas foram açoitados. Depois foi acorrentado nas mãos e nos pés. O que eles estão fazendo lá meia-noite? Estão reclamando com Deus, né? Estão falando lá, Deus, por que você me deixou aqui? Por que eu fui açoitado? Né? Eu sou teu filho, viu na obediência. E o Senhor me colocou aqui nessa prisão. Eu estou acorrentado. É isso, você vê? Não, eles estão louvando a Deus. Essa é a questão mais difícil, irmãos. É muito difícil você realmente conseguir encontrar propósito no sofrimento. Mas quando nós enxergamos isso, nós vamos observar que literalmente Deus tem um propósito maior. Deus tem um propósito maior. Para vocês que acompanharam a gente mesmo com relação a Megumi foi um sofrimento muito grande, né? Em todos os sentidos que você imaginar. Mas nós entendíamos assim que Deus ele tinha um propósito, né, maior. Eu lembro que quando a gente, a pessoa do Conselho Tutelar chegou lá em casa e falou assim, olha, infelizmente, a mãe da Megumi, depois de 3 dias quem estava com ela, e aí que desmoronou tudo, né? Ele falou assim, infelizmente a mãe pediu de volta e agora vocês não tem mais como ficar com ela, né? Você precisa estar ciente disso. Aí tem 3 opções para vocês. Primeira opção, devolver para o orfanato. Segunda opção, entregar para uma família de pais adotivos temporários. Terceira opção, ficar com vocês, mas sabendo que não vai ser de vocês. E aí, eu e a Simone se paramos, né, para pensar, e falei assim, bom, o quarto já estava tudo arrumado. Já tínhamos comprado tudo. Estava tudo lá. Outra, a gente precisava ficar pela lei 6 meses com a criança. E a gente ainda tinha esperança de que, vai saber, né? Da minha forma que a mãe se arrependeu agora, pode se arrepender depois também, falar que não quer mais. Então, para ganhar tempo, vamos ficar. Aí a gente ficou. E aí a gente colocou um propósito no coração. Foi assim, nós vamos amá-la, ela, até o último dia. Até o último dia. E foi assim mesmo, irmãos. A gente ficou com ela 10 meses. Aí você imagina, né? 10 meses já é um tempo que você já cria um vínculo de afetividade, né? Ela estava começando a ficar em pé, começando a falar algumas coisinhas. E o nosso sonho sempre foi esse, acompanhar todo o processo, né, do desenvolvimento de uma criança, desde o começo até começar a andar. E a gente tem esse privilégio. E eu lembro assim que no dia que a gente foi entregar ela no orfanato, lá em Nara, que a mãe estava lá, porque já ia embora para o Brasil, isso foi no dia 28 de dezembro. 28 de dezembro. E quando a gente chegou lá, a gente sabia que era o último dia que a gente ia estar com ela, né? E eu sei que quando a gente voltou para casa, ó, com aquele coração já todo arrebentado, né? Por causa da circunstância. Entrei em casa e a Simone, a gente começou a olhar para tudo, né? Porque tudo lembrava ela, né? Tudo. Na sala, principalmente, no quarto. E aí eu sei que a gente começou a chorar, de desabafar, de chorar. E eu lembro que foi assim, ó, sabe de uma coisa? A gente tem que arrancar todas essas coisas daqui. E foi arrancando tudo. Desmontamos o berço, guardamos as coisas que tinha dela, desfazemos de tudo. E aí a gente estava preocupado que no dia 1º ia ser o dia que ela ia embarcar pro Brasil. Aí eu já fiquei pensando, meu Deus, se no dia 28 já foi assim, imagina no dia 1º, que a gente sabe que a gente não vai ver mais ela, né? E aí eu sei que Deus ele fez uma coisa assim que a gente nunca... Eu até estranhei, né? Não deu vontade de chorar. Não deu. E olha que era despedida, né? Não deu vontade de chorar. E eu estranhei, né? Eu falei assim, por que eu não chorei, né? Eu falei pra Simone,
Você também teve essa sensação de não chorar, né? É engraçado, também não tive, não. E aí eu sei que Deus foi ministrando coisas assim ao nosso coração, isso aqui foi acalmando nosso coração. E aí eu lembro que a Simone, ela sempre falava, Deus falou alguma coisa no seu coração, de que a gente vai ter outra criança, né? Deus falou com você. E eu falava para ela, assim, Deus me mostrou em sonho, de que em breve a gente teria outra criança, né? E era uma menina, né? E aí ela falou assim, mas quando? Eu falei assim, quando eu não sei. Eu sei que o sonho era claro, né? Que a gente passaria um tempo na ausência da criança, mas depois ela seria instituída. E foi exatamente isso que aconteceu, irmãos. E eu lembro assim que a Simone, ela, é óbvio, né, o desejo dela ser mãe, ela começou a questionar, não, a conversar com Deus no sentido, Senhor, se o Senhor não quer que a gente tenha filho, então tira o desejo de ser mãe. Arranca isso de mim. Arranca. Eu vou entender. Se o Senhor não quer que a gente tenha filho, eu vou entender que não é para ter filhos. E a gente vai continuar servindo ao Senhor, amando da mesma forma. É assim que a gente falava, né, com o Senhor. E aí eu lembro que ela pediu a Deus, assim, ó, então que até dezembro o Senhor dê sinal, porque se até dezembro se não ocorrer, a gente vai dar, e ele vai dar tudo mesmo. Tudo ele vai entregar, dá para alguém. E justamente em dezembro, final de dezembro, aliás, início de dezembro, veio a notícia que tinha essa criança. E já nasceu na semana seguinte. Né? Então a gente vê assim que foi tudo muito rápido, né? E graças a Deus, né? Tudo correu dentro desse propósito. E o Senhor teve aí honrando. Então eu vejo assim que Deus, ele tinha um propósito maior. Todo aquele sofrimento não foi por acaso. Não foi. E quão difícil foi passar por aquilo. Mas uma coisa tinha certeza, Deus estava presente. Deus nunca nos prometeu, por mais que eu sou pastor, minha esposa é a esposa de pastor, a gente nunca, por causa disso, ficou isento de passar por lutas. Pelo contrário. Era uma das coisas que as pessoas mais questionavam. Mas por que Deus ele não abençoa vocês, né? Tem tanta gente que não quer ter filho e tem. Tem tanta gente que tem filho e joga na lata do lixo, joga no rio, mata, aborta. Por que vocês, né, Deus não faz, né? E a gente sempre falava, assim, não, Deus ele tem um propósito maior que a gente não consegue entender nesse momento. E a gente descansava nessas promessas, né? E Deus realmente assim, ele foi ministrando e a gente conseguiu entender que realmente havia um propósito maior em todas aquelas lutas e sofrimentos que a gente passava, mesmo na obediência, mesmo sendo fiel a Deus, mesmo servindo a Ele, mesmo caminhando com Ele, mesmo dedicando a nossa vida para Ele. Tudo isso, né, fez a gente realmente entender esse propósito. E é por isso que a gente precisa entender essas questões com relação ao sofrimento na obediência. Primeiro, que Deus sempre vai estar conosco. Não importa, Ele não nos abandona. Segundo, que Ele nunca prometeu nos livrar de sofrimento. Pelo contrário, sofrimento faz parte. E terceiro, todo sofrimento tem um propósito maior. Talvez a gente não enxergue no nosso sofrimento, que às vezes o sofrimento cega a gente. Mas existe um propósito maior. A segunda verdade que a gente aprende aqui do sofrimento da obediência está no versículo 23. Volta lá para Mateus agora. Olha só como é importante isso aqui, irmãos. Isso aqui faz a diferença. Faz a diferença. Veja só. Mateus capítulo 14, versículo 23. Olha o que vai falar. Fala assim: e despedidas as multidões, onde Jesus subiu? Para o monte, certo? A fim de quê? Orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Olha que coisa importante aqui com relação ao sofrimento na obediência. Você vai perceber que Jesus, nesse versículo, ele deixa bem claro que ele desenvolvia a sua intimidade com Deus, né, a sós, independente da alta demanda que ele tinha de serviço. É muito interessante observar que Jesus ele separa esse tempo de comunhão com Deus. Ele não abre mão. Por mais que ele tenha uma demanda alta, pessoas vão até ele, é enfermos, é endemoniado, é tanta gente que precisa de ajuda, você vai ver, Jesus nunca abriu mão da vida dele de intimidade com Deus. E é interessante porque aqui em Marcos, olha só o que vai falar. Marcos 1,
Olha o que fala aqui Jesus. Marcos 1, de 32 em diante, né? Ele vai falar aqui, ó, Marcos 1, de 32 em diante, fala assim: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Você imagina isso, irmão? Todos os enfermos endemoniados, né? Alguns já é difícil, imagina todos que estão ali naquela região. Procuraram diligentemente Simão e os que com ele estavam. Aliás, toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, e não lhes permitindo que lhe falasse, porque sabiam quem ele era. 35. Tendo ele levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto. E o que Jesus foi fazer? Foi orar, certo? Agora, olha o que acontece aqui, ó, 36. Procuraram diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Sabe o que Jesus mostra aqui? Jesus está mostrando claramente que quando nós passamos por momentos assim, quão importante é a sua comunhão com Deus. Quão importante é você abrir realmente a sua vida para Deus. Manter essa intimidade, desenvolver essa intimidade com Ele. Independente da demanda que nós temos. O que Ele mostra aqui, porque às vezes você vai pensar: mas por que Jesus se retirou? Porque era necessário se retirar. Por que Ele parou ali de atender? Porque era necessário parar de atender. Por que Ele está orientando os discípulos a ir para outro lugar para pregar? Porque Ele tem um propósito. Que Ele não só está ali para fazer essa cura naquele local, mas Ele tem outros objetivos para fazer. Então a gente vê que o Senhor Jesus, né, Ele mostra claramente assim de que é muito importante nós, quando estamos passando por problemas assim, onde envolve sofrimento, quão importante é você desenvolver essa intimidade com Deus. Quão importante. Você separar um tempo. Você realmente ter uma vida de oração com o Senhor. Colocar, né, os problemas, a dificuldade diante dEle. Eu lembro uma vez, irmãos, conversando com uma irmã, que ela sempre pedia assim, na oração: ora pela minha vida espiritual. Aí o que acontecia? A gente questionou para ela, falou assim: ok, vamos orar pela sua vida espiritual. O que você está sentindo? Ah, eu estou desanimado, tá, não sei o quê. Aí eu falava para ela assim: você lê Bíblia? Não. Você ora? Não. Eu falei: então, esse é o problema da sua espiritualidade. Você não busca, você não desenvolve. E você acha que vai estar bem espiritualmente? Não vai estar. Não tem como estar dessa forma. Porque se você não lê Bíblia, se você não ora, como é que você vai desenvolver a espiritualidade? E aqui é que Jesus está mostrando para a gente a importância de você desenvolver essa intimidade com Deus. Porque é essa intimidade com Deus que vai te ajudar nessas horas você superar esses momentos de sofrimento. E é o que eu falo para vocês. Eu e a Simone, a gente só superou esses momentos difíceis que a gente passou com relação ao legume e tantos outros momentos da vida por causa dessa vida com Deus. Dessa intimidade com Deus. Porque é exatamente nessas horas, irmãos, que a gente vê a importância de você ter essa comunhão, desenvolver essa vida. Quão importante é nessas horas, né? O fator de você ter essa vida te ajuda a superar esses momentos, né? A coisa se torna mais fácil. Mas se você não tem essa vida, tudo vai se tornar mais difícil. Vai ficar mais complicado. Então a gente percebe assim claramente que Jesus, ele mostra que nós precisamos desenvolver essa intimidade, a gente precisa separar um tempo para Deus. A gente tem que priorizar Deus. A gente tem que realmente colocar Ele como algo importante para nossas vidas. Porque se assim não for, a gente vai ter sérios problemas. Muitos problemas, em todos os sentidos, né? Então a gente precisa realmente trabalhar dessa forma. Aí veja só, aqui também em João 18:1, olha só o que vai falar aqui, ó, 18:1. Tendo dito estas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro, Sidom, onde havia um jardim,
e ali entrou com eles, né? E aí você vai ver, é a mesma ação. Jesus vai estar no Getsemane e você vai ver que ele vai estar ali orando, buscando intimidade, buscando comunhão, porque o que vem aí adiante não vai ser algo fácil. Vai ser o período da traição, vai ser o período que ele vai ser levado, né, o matadouro, literalmente. E ele precisa realmente disso, a gente vê claramente assim como ele trabalha isso. Lucas 6,12, ele vai falar aqui, ó, Lucas capítulo 6, versículo 12. Olha o que fala aí. 6,12. Naquele dia retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Você percebe então que Jesus, ele sempre mantém essa relação. Ele nunca abre mão da comunhão com Deus, em nenhum momento. Não importa a alta demanda que ele tem de serviço, de necessitados, ele não abre mão. E é o que nós temos que fazer. Nós não podemos abrir mão. A gente tem que realmente desenvolver essa vida com o Senhor. Do 24 até 26, versículo 30, você vai ver o contexto do sofrimento, né? Volta aí para Mateus 14, veja aí o contexto do sofrimento dos discípulos. Veja o que está acontecendo aí, que está provocando esses problemas, né, de sofrimento. Está falando lá, 24 até 26 primeiro. Entrando no barco, já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, né, porque o vento já era o quê? Era contrário. Aí fala, na quarta vigia da noite, ou seja, 3 horas da manhã. Quarta vigia da noite é 3 horas da manhã. Então veja, eles estão passando por uma tempestade, né, o vento está forte, o mar está agitado. E na quarta vigília da noite, 3 horas da manhã, quem que eles estão vendo andando por sobre as águas? Jesus. Aí você imagina o desespero. No mar, escuro, 3 horas da manhã. Aí você vê alguém andando por sobre as águas. Imagina que você está lá na praia, lá e você vê alguém andando por sobre as águas, vindo em sua direção, num breu. O que você vai pensar que é? O que se pensar aqui? É fantasma, né? E ele vai falar aqui, ó, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele andando por sobre as águas. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram que aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo que gritaram. Você imaginou? Os discípulos gritando, ai, socorro! Que coisa, né? Se fosse mulher, dá para entender, né? Mulher grita mesmo, né? Mas os discípulos, imagina a cena, né, deles gritando, desesperados, porque estão vendo um fantasma. E olha no versículo 30, que fala assim, reparando porém na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Então veja que esse aqui é o contexto do sofrimento deles. Eles estão na obediência, estão passando por tempestade, o mar se agita, é obviamente que aí, quando fala desse mar agitado aí, não era uma agitação qualquer, né? Realmente era uma coisa assim bem forte nesse sentido. Para piorar, eles estão vendo alguém andando por sobre as águas, ficam com medo, não sabem quem é, e estão olhando, é um fantasma, né? Então, para piorar, e 3 horas da manhã isso tudo está acontecendo. E é interessante, na hora que eles saíram daqui, quando fala no versículo 22, eles com certeza saíram ainda à luz do dia. E está tudo acontecendo depois disso, até chegar a alta madrugada, né? Então você vê o contexto do sofrimento está aí dentro disso, né? Para a gente poder ter ideia do que eles estão passando, né? Fazendo essa análise, né? O que devia passar na cabeça deles, mas por que isso está acontecendo? Não foi Deus que mandou a gente ir para o outro lado e agora vem tudo isso aqui acontecendo, né? Por quê? Aí do 27 a 29, veja o perigo de contexto de sofrimento que nós passamos. 27 a 29 fala assim, mas Jesus imediatamente lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu, né? E aí ele fala, não temais. 28, respondeu-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-te ir contigo por sobre as águas. E 29, ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Veja só o que acontece no contexto de sofrimento. Número 1, quando nós começamos a passar por um momento de sofrimento, a primeira coisa que começa a ser afetada é a nossa fé.
a nossa fé começa a ser afetada. E conforme a fé vai sendo afetada, sabe o que vai acontecendo? Dúvidas vão entrando no meio do teu coração. Vão entrando. É assim que está acontecendo com Asaf, assim está acontecendo com Abacuque, assim vai acontecer com tantos outros, né, que vão questionar o porquê disso está acontecendo. Né? Então Deus não é conosco. Aí começa as ações todas a provocar isso aqui. O sofrimento então vai abalando a nossa fé, e esse abalo de fé vai começando a gerar o quê? Dúvida no coração nosso, né, que acaba de alguma forma ou outra provocando dano, porque a dúvida ela faz exatamente isso. Por isso que aqui no versículo 27, né, a gente vê claramente, né, que quando Jesus fala, imediatamente ele disse, tem de bom ânimo. O que ele está falando? Para ele não deixar o desânimo tomar conta deles, e para que o temor também não toma conta deles também, porque isso está acontecendo. E a gente sabe que quando uma pessoa está tomada pelo temor, pelo medo, ela fica o quê? Paralisada, estagnada, não faz nada, não consegue enxergar nada, ela só enxerga problema, não vê soluções, né? E tudo isso por quê? Porque a fé está sendo afrontada, e a fé sendo afrontada, a dúvida começa a tomar conta do coração. Por isso que Deus fala, não temas, sou eu. Então veja aí, 31, ele deixa bem claro, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então veja que a dúvida ela vai abalando a nossa fé de fato, como fala no versículo 31. Né? Então ele mostra claramente que nós temos que tomar o quê? Cuidado. Nessas horas a tendência de sofrimento é levar você a ter a fé abalada, e com certeza, com a fé sendo abalada, pode ter certeza que a dúvida vai tomar conta do coração, e ela tomando conta do coração, pode ter certeza que vem temor, vem medo, e isso vai paralisar você, vai estagnar a sua vida de alguma maneira. Então você não vai conseguir olhar para frente, nem enxergar a solução de nada nesse ponto, né? Veja só o que ele fala aqui, ó, do 27 a 32, a gente vai ver aqui que Jesus nos ensina no sofrimento. Veja só, 27 e 32. Primeiro, no 27, ele fala, mas Jesus imediatamente ele disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Ou seja, ele está falando que nós temos que o quê? Perseverar no sofrimento. Nós não podemos desistir. Ter bom ânimo é exatamente isso. É você ter ânimo para prosseguir. Que geralmente a gente não tem nesses momentos. A gente quer desistir. Então o ensinamento de Jesus é, no sofrimento, persevere. Não desista. Segunda coisa no versículo 27. Lembre que o medo não pode perdurar para sempre. Por quê? Porque se o medo perdurar, você não avança. Você não avança. Você pode ver, uma pessoa que tem medo de algo, ela não vai para frente. Não vai. Não avança, porque o medo trava. Então, você pode ter medo, sim, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Mas esse medo tem que ser combatido. Senão você não vai avançar. Terceira coisa, lembre-se de quem Jesus é. 27 está falando. Mas Jesus imediatamente lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu. Você precisa saber quem Jesus é. Né? No sentido de entender que Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ele está presente conosco, Ele não nos abandona. Né? É um Deus de graça, um Deus de misericórdia, de compaixão. Então tudo isso vai também te ajudar na hora do sofrimento. Saber quem Jesus é. Mostrar para você que você não está sozinho. Aí vai, no 28, ele fala assim, respondeu Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas. Ou seja, sabe que nós temos que lembrar também nos sofrimentos das palavras de Jesus. Porque o que ele está fazendo aqui, Pedro, é exatamente isso. Ele não só está olhando para saber quem Jesus é, mas ele também está se lembrando das suas palavras. Se Deus está falando, venha, não temas, então você pode ir. Você precisa conhecer as palavras de Deus, porque é conhecendo as palavras do Senhor que o nosso coração vai se acalmando. É nesse momento de luta que vem a dúvida, mostrando assim, Deus não é contigo, já era, não tem mais jeito. Aí você lembra, Salmo 46, Deus é meu refúgio e fortaleza, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Tudo posso naquele que me fortalece. É palavra, você lembrar das palavras. Do que a palavra de Deus fala, né, acerca desse Deus que nós servimos. E isso ajuda você também a prosseguir na hora do sofrimento. E aí no 32, veja que ele está falando: subindo ambos para o barco, cessou o vento. Ele fala aqui, ó, que Jesus nunca nos abandona. Ele está conosco e tem um controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Nada fugiu do controle. A tempestade não fez Deus perder o controle de nada. De nada. Pelo contrário, Ele está ali. Ele está presente. Ele não nos abandona. Ele está conosco, porque Ele está aí junto no barco com eles. Ele caminha junto. Você não está só. E essa verdade é importante nós termos, né? Independente das lutas e sofrimento, lembre-se, independente do que você estiver passando, você não está só. Deus está junto com você nesse barco. E Ele tem o controle de tudo, porque Ele é o Deus soberano. E 33, fala assim, para encerrar: e os que estavam no barco adoravam, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Ou seja, todo o sofrimento, Jesus está falando que é o quê? Passageiro, né? E no final das contas, Deus, Ele vai ser glorificado por meio de tudo isso. E é o que acontece. Veja que agora eles estão entendendo tudo. Por que eles passaram por tudo isso? Porque aí no versículo 33 está claramente aí, quando eles declaram: verdadeiramente és filho de Deus. E lembra do que nós falamos no livro de João? Qual é o propósito, o objetivo do livro? Esses sinais estão aí para quê? Para que você creia que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor, né? Então, através de tudo isso, nós vamos vendo o Senhor trabalhando todas essas questões. Por isso que Jó podia afirmar, no capítulo 42, 2, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E aí ele termina falando: antes eu conhecia o Senhor só de ouvir, mas agora os meus olhos te contemplam. Ele aprende com tudo isso, né? Deus é glorificado. E em 2 Coríntios 4, 17, para encerrar, fala aqui, irmãos, 2 Coríntios 4, 17. Veja o que está falando. Fala assim: porque a nossa leve e momentânea o quê? Tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. É isso que nós temos que entender com esse sofrimento. É breve e momentâneo. Vai passar, né? E lá na frente a gente vai entender o porquê de tudo isso. E é bom que o tempo nos ensina muita coisa. Tem muita coisa que a gente está vivenciando hoje que a gente não consegue compreender. Mas você pode ter certeza que lá na frente você vai entender e compreender. Porque é assim que Deus trabalha. A nossa breve e momentânea tribulação, ela é passageira. Passa. Os sofrimentos passam. As lutas passam. E um dia nós vamos ter a bênção de conviver com o nosso Deus, onde a Bíblia fala que você jamais vai passar por essas coisas que nós passamos aqui. Nós vamos ter um corpo glorificado, um corpo incorruptível, estaremos na presença dele, a morte não reina mais, a dor não reina mais, a enfermidade não reina mais, e nós viveremos para sempre na presença dele, em novos céus, em nova terra. Isso tudo é bênção. Por isso que a gente vê que para Deus um dia, né, de fato é como 1000 anos. O tempo com relação a Deus é diferente do nosso. E para nós precisa entender isso. A pessoa pode estar passando o pior sofrimento que você imaginar, mas é passageiro. E como cristão, a bênção é exatamente essa, que vai passar. E que um dia nós vamos receber aquilo que Deus prometeu dar aos seus filhos, né, e usufruir de tudo isso. E que Deus guarde o nosso coração e nos ajude, né, de fato assim, a viver essas verdades dessa maneira. Que a gente aprenda a lidar com o sofrimento, né? Achar que a gente não vai passar, a gente passa. E nunca vai deixar de passar enquanto nós estivermos nessa natureza, enquanto nós estivermos aqui até que Cristo volte. Ou a gente vá. Nós vamos passar. Nós não vamos deixar. Por isso, não fique crendo na ideia de que crente não passa por sofrimento. Passa. Crente não tem luta. Tem. E vai continuar tendo. Até que Cristo volte.
que a gente guarde isso no nosso coração. Amém? Vamos orar, queridos. Deus, em nome de Jesus.